para que a verdade do Evangelho... Qual é a verdade do Evangelho aí? É que Jesus fez tudo, cumpriu tudo, o véu rasgou, eu tenho acesso direto a Deus, eu não preciso mais das abluções, dos sacrifícios, de todas essas coisas. Eu preciso estar em Cristo e crer no que Ele fez de todo o coração. É isso que eu preciso. Porque a vida cristã já é uma vida de renúncia. Não preciso colocar mais peso sobre mim ainda. Além do que eu já tenho. Jesus falou, né? Mas sobre vós o meu jugo, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existe o jugo? Existe, como Jesus disse. Mas ele é suave. Comparado ao jugo da lei. O jugo é aquele peso, aquela coisa que colocava no animal para ele carregar o peso. Então, que prendia ele colocava aqui nele, colocava no outro, tipo uma cangalha, como diz, colocar aqui e ele vai arar a terra, ou ele vai carregar o peso. Ele diz que o jugo dele é suave. E o fardo, o peso que você carrega, tem peso no Evangelho, sim. Mas comparado ao legalismo religioso, é leve. O jugo é suave e o fardo é leve. Então ele diz aqui, nem por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, ele está falando claramente aqui dos apóstolos, dos outros, os quais tenham sido antes, outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Está falando aqui de novo da questão da circuncisão e desses rituais todos que se fazem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentar no lugar aqui de ensino, né? No sentido de ensino ali, nada me acrescentaram. E nem me chamaram a atenção em nada. Eles viram o que eu tinha, compreenderam o que eu tinha, o que é que eu estava trazendo, qual era a minha missão. Eles, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, pregar essa palavra para os incircuncisos, ou seja, para os estrangeiros, assim como Pedro tinha recebido o evangelho para pregar para os da circuncisão. E aí ele explica, pois o que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. É por isso que eu digo que o nosso apóstolo, a palavra é Paulo, que operou em mim para com os gentios. Ele era apóstolo dos gentios. Por que é que eu vou entrar por outro caminho? Se é o caminho da graça que está sendo proposto para mim. Então, hoje nós estamos falando sobre a diferença entre o que Paulo pregava e os outros pregavam. Aquele que recebeu a revelação de Jesus, aquele que compreendeu que tudo aquilo que era feito antes apontava para Jesus e que agora em Cristo se há liberdade, porque você que não é judeu, você que é gentil, você que é estrangeiro, você não teve nenhum contato com nenhum tipo de concerto, nem mosaico, nem davídico, nenhum. Você está em Cristo e você tem que começar daqui do zero para frente. Em Gálatas 2, quando ele diz assim, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, para os judeus, é isso que ele está querendo dizer, também operou em mim, eficazmente, de forma eficaz em mim, para com os estrangeiros, para com os gentios que não conhecem nada do Antigo Testamento. E aí os apóstolos, quando viram isso, é diferente, eles pensaram consigo, é diferente. E não tem essas coisas que nós ainda andamos com Jesus, mas porque alguns acham o seguinte, mas os apóstolos andaram com Jesus e foi maravilhoso. Deixa eu dizer uma coisa para você, em termos de entender o Evangelho da Graça, para Pedro, João, Tiago, andar com Jesus, judeu e guardador da lei, deu um problema na cabeça deles. Eles precisaram de muita caminhada e de conviver muito com Paulo, que a história mesmo diz, a história eclesiástica diz que quando João, você precisa entender, quando João vem da ilha de Pátimos, ele vai para Éfeso. Paulo já tinha morrido, sim, mas a mensagem que estava lá na igreja de Éfeso era a mensagem paulina. E João, o apóstolo João, bebe dessa fonte lá. Sabe João, que teve aquelas revelações lá
na ilha de Patmos, que escreveu o Apocalipse, ele bebe na fonte paulina. E se você for prestar atenção, os escritos de João e até o Evangelho, ele tem muita coisa parecida com as de Paulo, porque ele bebeu nessa fonte.